Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu trabalho no time de finanças aqui da Cobli e eu estou aqui para falar um pouquinho de um assunto muito interessante que entrou em pauta agora, que é LGPD. Com certeza, alguns de vocês já ouviram falar um pouquinho disso, mas talvez por ser um assunto muito novo, muito incipiente, talvez fique um pouco confuso para uma parte de vocês do que se trata exatamente isso. Então a gente chamou aqui a Maria Clara, ela é sócia do 4S Advogados e está ajudando a gente nessa trajetória de implementação da LGPD para explicar um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas, bater um papo aqui com a gente e ficar claro para todo mundo do que se trata essa nova lei aí. Bom, Maria Clara, se quiser se apresentar um pouquinho, bem-vinda antes de tudo. Obrigada, Gui. Eu sou Maria Clara Seixas, eu sou sócia do 4S Advogados, sou sócia responsável pela área empresarial de compliance e de proteção de dados, especializada em direito e tecnologia. Tenho aqui essa parceria com a Cobli, então fiquei super contente com o convite e vai ser um prazer esse bate-papo com vocês hoje. Boa, legal. Bom, vamos começar nossas perguntas aqui. Eu acho que o primeiro, para começar, seria legal que a gente entendesse exatamente o que é a LGPD, de onde ela surgiu, do que exatamente se trata, só para a gente ter um contexto geral antes de começar a aprofundar um pouquinho mais as perguntas para o nosso dia a dia. Ótimo, vamos nessa. A LGPD, como o próprio nome diz, é Lei Geral de Proteção de Dados e ela é focada em dados pessoais. Então, o que é essa legislação? É uma legislação super nova, então começou a valer no final do ano passado, e a ideia dela é que ela veio com uma tendência mundial de começar a enxergar o dado pessoal e o uso de dado pessoal como algo que necessita de um tipo de regulamentação. Por quê? Hoje em dia a gente vive nessa sociedade digitalizada e o tempo todo antenada, e o dado pessoal se tornou não só um grande ativo, né, um insumo para muitas empresas, como também ele tem o outro lado, que é o lado de ser algo vinculado à personalidade. Então, ao mesmo tempo em que ele é um ativo econômico, ele também deve ser visto como algo que deve ser protegido, porque de alguma forma ele repercute na privacidade das pessoas. Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver que é uma legislação que veio em razão dessa necessidade de se regular o uso de dados pessoais. A gente está falando de algo que é visto como uma moeda e não havia nenhum tipo de regulamentação específica para o uso dessa moeda, digamos assim. E aí essa lei veio com essa ideia de, vamos organizar como é que vai ser o uso dos dados pessoais, vamos trazer algumas regras para quem utiliza dados pessoais e mais do que isso, vamos trazer uma série de direitos empoderando os titulares dos dados pessoais. Então a lei ela tem essa dupla faceta, então ela não quer de nenhuma forma inibir o desenvolvimento de tecnologia nem nada do tipo, mas ela quer trazer algum tipo de regulamentação e proteção adicional para os dados pessoais e para os titulares que de alguma forma já vinham sentindo o abuso e a exposição da sua privacidade por conta de uso indevido dos seus dados. Uhum. Legal. E pelo que você me falou, parece que tem bastante coisa para fazer, né? As mudanças são grandes. E como é um negócio muito incipiente, eu acho que é um pouco nebuloso até quando as pessoas precisam se adequar nessa nova lei. Eita, até quando as pessoas precisam se adequar a essa nova lei. Tem algum deadline, assim, putz, até meio de 2020 todo mundo tem que estar com as coisas de acordo com a nova lei ou não? A gente tinha um deadline, na verdade, que foi no final do ano passado. O que acontece? Quando essa legislação ela foi desenhada, ela colocou o que a gente chama de vacatio legis. Então ela disse, essa legislação aqui está aprovada no país, mas você vai ter tantos meses para se adequar à legislação, que vai ser quando ela vai começar a valer. E as pessoas ficaram a gente ficou nos últimos anos nesse período de a lei já existe, mas ainda não está valendo, e era o timing que a lei deu para que todas as empresas se adequassem. A gente sabe que a grande maioria das empresas não se adequaram, ficaram aguardando ver se de fato a lei entra em vigor, outras pessoas ficaram naquela espera que a gente brinca, ver se a lei vai pegar ou não. Eu sempre brinco que o que pega é gripe, né? A lei entra em vigor e passa a valer e você acaba sofrendo as consequências se não estiver cumprindo, né? A única ponto que a gente ainda tem a partir do final do ano passado, a lei já está valendo, então a gente já pode aplicar e já deve se adequar dentro da empresa a todos os requisitos que a lei traz, mas a lei ela trouxe um detalhe, que foi
ela colocou que as sanções administrativas por ela trazidas, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre quais são essas sanções, elas só vão de fato poder ser aplicadas a partir de agosto desse ano. Então, se o medo era só as sanções administrativas, até agosto desse ano a empresa teria para se adequar. Mas, como a lei já está valendo, em termos de algum tipo de consequência jurídica de não cumprimento, inclusive com processos judiciais, esse risco já existe. Então, uma empresa que não está adequada no momento, ela já está de alguma forma exposta a qualquer tipo de punição aí, podendo ser aplicado por conta dessa não adequação. Entendi. E aproveitando um pouco esse gancho da punição que você falou, quais são as possíveis punições, né? O que a empresa está passível de sofrer como consequência caso ela não esteja de acordo, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados? Certo. A gente tem alguns tipos de consequências, né? A lei, ela traz o que a gente chama das sanções administrativas. Então, a gente tem sanções que são graduadas, que podem ser desde advertência, alguma multa pontual, algum tipo de aplicação de restrição ao uso dos dados, até o que as pessoas falam, muitas pessoas têm muito medo, que é a multa de até 2% do faturamento da empresa. Muitas pessoas focam nessa multa, que é até 2% limitada a 50 milhões, mas a grande questão é que tem algumas outras sanções administrativas que podem ser até mais graves do que uma multa. Imagine você uma empresa que pode ser total data-driven e aí acaba tendo uma punição que você vai ter que parar de utilizar dados pessoais, você vai ter que deletar os seus dados pessoais, os seus bancos de dados. Isso pode ser muito mais grave do que a aplicação de uma multa, né? Então a gente tem essas consequências administrativas trazidas pela lei, mas também a gente tem outras consequências, como é comentado, que são consequências que podem ser algum tipo de indenização, algum tipo de responsabilização que um juiz pode aplicar. E aí, quando a gente está falando do âmbito do judiciário, a gente não tem nenhum tipo de limitação, né? A gente já tem visto hoje em dia não só uma série de processos surgindo pedindo algum tipo de reparação por uso indevido dos dados pessoais, como até mesmo na esfera trabalhista. Isso, como os trabalhadores acabam entregando seus dados para os seus empregadores, alguns processos trabalhistas já têm surgido também alegando que o trabalhador está tendo algum tipo de violação porque as empresas não estão garantindo todos os direitos que essas pessoas possuem relativos aos seus dados pessoais. Então, realmente o céu é o limite para esse tipo que tipo de punição ou consequência pode vir por conta do não cumprimento da LGPD. Uma consequência que eu acho que é bem plausível de acontecer é um desgaste da marca, né, por assim dizer. Por exemplo, a gente teve alguns casos famosos, se não me engano, do Facebook, que vazaram alguns dados e, querendo ou não, apesar do Facebook ser uma imensa empresa, né, gigantesco, tem um certo impacto na imagem do logo, né, da marca como por si só, por não ter essa segurança dos dados pessoais, enfim. Bom, legal. E já teve algum caso de alguma empresa que foi autuada pela LGPD aqui no Brasil ou ainda não? A gente já teve, inclusive quando começou a valer a lei, uma semana depois a gente já tinha sentenças mencionando ela e fazendo uma aplicação. Então a gente viu que de alguma forma o mercado já estava só aguardando a lei entrar em vigor para que alguns tipos de punição pudessem ocorrer. A gente teve casos muito diversos, eu acho que isso é até interessante porque mostra o quanto a LGPD é algo relevante para todos os tipos de empresa. A gente teve um caso relevante que foi de uma construtora que fazia uso de dados de possíveis clientes e repassava para parceiros, então fazia um compartilhamento indevido de dados. A gente teve alguns casos também relacionados a empresas que de alguma forma estavam fazendo, digamos assim, não só o compartilhamento, mas o recebimento indevido de dados, então compra de banco de dados também foram autuadas. Nessa etapa a gente tem já algumas sentenças, mas uma quantidade muito maior de processos que ainda não tem um julgamento, né? Então a gente está aguardando ver até qual vai ser o posicionamento dos tribunais, dos juízes relacionados à aplicação da lei, mas a gente já tem uma série de processos judiciais aí sendo apresentados e a cada dia surgem mais e mais demandas. É importante também que a gente veja que a gente tem
uma série de atores diferentes que têm interesse nisso. Então a gente tem tantos processos que são motivados por pessoas individuais, então os titulares dos dados pessoais, como também processos que são de alguma forma movimentados pelo Ministério Público, pelo Procon, por outras instituições organizadas que estão tentando de alguma forma impedir um uso indevido de dados pessoais. Legal. Voltando um pouquinho ao que você falou, de que uma das punições pode ser até 2% sobre o lucro da empresa, né? Uma multa de até 2% dos lucros. Aqui no mundo da startup é comum que as empresas não tenham lucro, elas tenham um prejuízo só. Nesse caso, como que funciona essa multa? Ela não existiria ou apenas seria, sei lá, por outros meios não financeiros? Como que seria nesse caso? Ou não tem nada super definido? A multa, ela na verdade, ela se aplica não sobre o lucro, mas sobre o faturamento da empresa. Então, se a empresa estiver faturando, ela vai poder ser aplicada nessa linha, mas o que a gente espera é que, a princípio, essa multa administrativa ela é aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente espera que, no início, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vá muito mais por um caminho, digamos, educativo, de advertências, de solicitar alguns tipos de adequação e não chegue de vez já aplicando multas e multas muito altas. A gente imagina que essas multas altas ou vão ser para empresas que têm um porte muito grande, e aí tem que ser uma multa alta para de alguma forma ter um impacto dessa empresa, ou vão ser empresas, digamos, reincidentes ou que cometeram algo muito grave. A gente imagina que a maioria das sanções vão ser sanções de outras naturezas, não necessariamente financeira. Tá, entendi. Você comentou agora, respondendo as perguntas, sobre uma agência reguladora, né? Como que... Você pode falar um pouquinho mais disso pra gente? Eu dei uma pesquisada antes de conversar aí com você, e pelo que parece, essa agência não é super bem estruturada ainda, né? O site deles não tem muitas informações e tal. Em que passo que isso anda, né? O que ter e não ter essa agência reguladora, impacta no nosso dia a dia? Esse foi um dos grandes pontos de discussão e que muita gente ia na corrente de que a Lei Geral de Proteção de Dados não deveria entrar em vigor agora durante a pandemia. Por quê? A gente já tinha uma proposta que ela iria entrar em vigor em 2020, né, no ano passado, mas com a pandemia, diversos passos, entre eles a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ficaram de alguma forma prejudicados. Então a gente ficou no aguardo, esperando que essa autoridade se estruturasse, se organizasse, para que a gente tivesse a lei entrando em vigor já com uma base de como é que seria a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD, como é que seria a abordagem que a ANPD iria criar para a aplicação da lei. Infelizmente, a lei entrou em vigor, sim, a gente tem realmente essa autoridade estruturada. Aos poucos ela vai se estruturando, então agora no mês de janeiro a gente teve algumas novidades, inclusive na data de hoje a gente teve a publicação da agenda da ANPD, qual é a programação dela para o ano, mas a gente ainda não tem grandes direcionamentos. A ideia é que a ANPD também atuasse como uma autoridade educativa, né, que falasse quais são os entendimentos, que prestasse alguns esclarecimentos. A LGPD, inclusive, tem diversos artigos que falam que isso vai ser regulado no futuro, que isso vai ser tratado de alguma forma pela ANPD. E a falta dela, de fato, traz uma insegurança jurídica. Mas hoje em dia, mesmo sem ter esse apoio que seria que a NPD representaria para todos nós, a gente já tem a LGPD valendo e todo mundo tendo que, de alguma forma, se virar, mesmo nesse contexto de insegurança. Eu acho que coisas muito novas, assim, eles tendem a demorar um pouquinho mais para se organizar, né? Então, acho que é natural que demore um pouquinho até tudo se estabelecer certo e, bom, seguir como as coisas devem seguir naturalmente, por assim dizer. Bom, você comentou um pouquinho dos artigos que citam a LGPD, né? Eu dei uma olhada e essa lei elenca 10 princípios principais. Você podia comentar um pouquinho dos mais importantes? Claro. Todos esses princípios, eles vão acabar se refletindo de alguma forma em determinadas obrigações e disposições durante a lei, né? Mas os princípios é muito importante a gente entender como é que eles funcionam, porque eles vão servir como uma base para a gente fazer qualquer tipo de interpretação sobre a lei.
Tem alguns princípios que eu acho que são muito chaves para a gente entender esse novo modelo de pensar o dado pessoal e deixar de enxergar que a empresa, na verdade, ela não é dona do dado pessoal, que a empresa ela vai estar de alguma forma fazendo uma custódia daquele dado pessoal que sempre vai ser do titular, sempre vai ser da pessoa física. E um desses principais princípios, eu considero que é o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele vai restringir o uso dos dados pessoais para finalidades específicas. Então, eu não vou poder ter na minha empresa uma série de dados pessoais sem que eu determine qual é a finalidade daquele tratamento, sem que o titular do dado saiba qual é a finalidade daquele tratamento. E isso acaba se vinculando ao princípio da transparência, que é outro princípio super importante que mostra que a empresa ela vai precisar não só fazer tratamentos de dados para finalidades específicas, de forma adequada, ao estritamente necessário, mas também ela vai ter que dar transparência sobre tudo isso. E aí surgem as políticas de privacidade, os avisos de cookies e todas essas ferramentas que a gente tem visto as pessoas comentando tanto, que de alguma forma ajudam a se adequar à LGPD. E por fim, tem um princípio que eu acho que traz um impacto bem grande em termos de estruturação e organização da empresa, que é o princípio do livre acesso. O que é isso? A partir de agora, os titulares dos dados, eles têm direito a ter livre acesso sobre as suas informações que estão no poder das empresas. Isso significa que a empresa vai precisar ter um canal para que o titular do dado possa chegar lá e falar, eu gostaria de saber quais dados pessoais mesmo você tem aí. E a empresa vai ter que estar preparada, né? Vai ter que estar organizada para conseguir oferecer essas informações para ele. Então, eu acho que se fosse selecionar alguns princípios, esses talvez fossem os princípios que trouxessem mais impactos mesmo para o dia a dia e para a operação das empresas. Entendi. E o princípio da necessidade, ele diz respeito ao que exatamente? É mostrar necessário o tratamento desses dados? Você só pode fazer o tratamento em extrema necessidade? O que diz essa necessidade nesse princípio que a LGPD dita? O princípio da necessidade, ele visa exatamente focar em que você não deve ficar fazendo uso de dados pessoais em excesso. Então, você tem que minimizar a exposição da privacidade daquela pessoa. Então, um exemplo super simples, prático. Vamos supor, vou comprar uma mercadoria numa loja física. Se eu estou indo lá fisicamente comprar essa mercadoria, eu não precisaria passar o meu endereço residencial para essa loja. Eu estou indo lá, eu vou passar eventualmente meu CPF, se eu quiser, né, a nota, o CPF esteja na nota fiscal, eu posso passar alguma informação minha, mas não é necessário para que esse negócio se concretize que eu passe informações com o meu endereço residencial. Por outro lado, se eu estiver fazendo uma compra online, vai ser necessário que essa loja solicite meu endereço para que ela possa fazer a entrega. Então é importante que a gente analise sempre o contexto do uso do dado pessoal e se ele é ou não necessário, tendo a mentalidade de minimizar ao máximo a coleta e o uso dos dados pessoais. Se eles não forem necessários, o recomendável é que você não colete, não tenha acesso e eventualmente, se estiver coletado, que você faça o descarte dessa informação. Aproveitando esse gancho desses dois cenários que você expôs, né, da compra online, da compra física, para quais tipos de empresa ou comércio que a LGPD se estende? Se estende para todo mundo tem que estar de acordo com os novos termos, ou só empresas específicas, quem trabalha com PJ não precisa? Como que funciona exatamente? A LGPD ela vai se aplicar para todos os modelos de empresa. E aqui eu estou falando não só empresas que trabalham no modelo B2B, B2C, empresas de base tecnológica, empresas mais tradicionais. No escritório a gente faz processo de adequação de diversas empresas em todos esses modelos de diferentes cenários. Por quê? Como a lei fala que ela vai se aplicar para o uso de dados pessoais, lembrando que dados pessoais é qualquer informação que torne possível identificar uma pessoa física, uma pessoa natural. Então isso significa que qualquer dado de cliente, de representante de cliente, então, eu não tenho cliente pessoa física, só tenho cliente pessoa jurídica, mas do outro lado você está falando com uma pessoa física. Um e-mail corporativo que tem a identificação da pessoa, então Maria Clara, @tal empresa, é um e-mail pessoal, mesmo a gente sabendo que o domínio corporativo é considerado um dado pessoal porque permite identificar quem é Maria Clara, sócio Maria Clara ali. Então, a gente tem sempre uma pessoa física do outro lado, independente do modelo de negócio. Além disso, mesmo se eu tiver um modelo em que, mas são poucas empresas, tenho poucos clientes, pessoas jurídicas e poucas pessoas físicas ali atrás, eu tenho também os próprios funcionários da empresa. Então, se eu tenho um funcionário, já é suficiente para eu precisar adequar, no mínimo, a minha relação e o contrato com esse funcionário à LGPD. Então, a gente hoje em dia não consegue pensar em um modelo de negócio em que a LGPD seja irrelevante.
Porque em qualquer modelo de negócio a gente tem, de alguma forma, algum tipo de dado pessoal, em maior ou menor escala, mas vai haver dado pessoal e esse dado pessoal vai precisar ser tratado de forma adequada. Entendi. E já que todo mundo precisa fazer essa adequação, você tem alguma dica de por onde começar? Ou se quiser falar um pouquinho de como que é exatamente essa implementação, o que a gente tem que fazer, o que precisa exatamente adequar, se precisa ter alguma política de privacidade reformulada, se todo mundo tem que ter ou não, enfim, como que é o processo, né? Como que se começa essa adequação? Certo. O primeiro passo para pensar em uma adequação é conhecer a sua casa, digamos assim, né? Você precisa entender muito do seu negócio, do seu business, entender dos seus processos internos, para com isso começar a identificar em quais desses processos você tem uso de dados pessoais. Então, o primeiro passo, eu diria até, as pessoas falam assim, mas eu não tenho muito dinheiro, algumas consultorias podem ser caras, como é que eu faço? Tem questões que você pode já adiantar, digamos assim, o dever de casa, entendendo como são esses processos de dados pessoais. O primeiro passo, realmente, para qualquer consultoria, não é uma elaboração de política de privacidade de cara, não é um tipo de alteração de documento, de revisão de cláusula contratual. Você só vai conseguir fazer isso de forma bem feita se você tiver feito essa primeira parte que a gente chama do mapeamento do uso de dados pessoais dentro da empresa. Então você precisa entender todos os processos internos, quais processos utilizam dados pessoais, quais as finalidades de uso desses dados pessoais, onde que você armazena, e aí você vai conseguir chegar à conclusão com a expertise jurídica de qual é o fundamento e a base legal para você fazer esses tratamentos. E com isso você vai começar a construir eventuais pontos de risco, eventuais medidas mitigatórias para esses riscos e as ferramentas para você estar adequado. Então é um processo que é contínuo. Então você tem todo um processo de início de projeto mesmo, de entender como é que funcionam as coisas dentro da sua empresa, até ter as medidas mitigatórias, e isso vai ser um ciclo. Como a LGPD, a gente comentou, ela traz várias obrigações que são constantes, então direito de acesso dos titulares dos dados, entre outras obrigações, a gente vai precisar o tempo todo estar se atentando para garantir que a empresa vai estar lá sempre adequada à legislação. Mas dá para começar fazendo esse primeiro dever de casa, que é entendendo um pouquinho o quão importante é o dado pessoal dentro da empresa e onde é que ele é utilizado. Então, você acha que para quem está começando agora, tentar se adequar, a sua dica seria começar por conhecer a casa, colocar a casa em ordem primeiro, para depois dar os próximos passos? Exatamente. Legal. Bom, a Cobly, a gente trabalha com rastreamento de frota, então a gente lida com uma diversidade de dados, milhares deles, todos os dias, para que a gente consiga fornecer o nosso serviço, fornecer os melhores relatórios para a necessidade de cada cliente nosso. Como que você acha que a LGPD pode afetar o nosso dia a dia? Certo. A LGPD ela vai afetar o dia a dia, afeta o dia a dia também da Cobly, nesses diferentes âmbitos. Então a gente tem hoje a LGPD como um possível diferencial competitivo realmente na Cobly. Por quê? A gente tem um sistema e uma cadeia de todo consumo e produção em que a gente acaba lidando com muitos dados pessoais, então não só os dados pessoais internos dos colaboradores, mas também os dados pessoais que são passados em uma cadeia. Então, por exemplo, na cadeia da Cobly, você tem acesso a dados pessoais dos representantes dos seus clientes, eventualmente a dados pessoais de motoristas, entre outras pessoas físicas que de alguma forma compõem essa cadeia. E a Cobly é uma empresa que está preocupada com a conformidade, está preocupada em estar em compliance com todas essas legislações, inclusive essa regulamentação de proteção de dados, ela acaba oferecendo uma garantia maior para o seu cliente de que ela é uma empresa confiável e que ela vai mostrar transparência sobre o uso desses dados. Então é fundamental, porque cria nessa cadeia e os stakeholders vão começar a perceber que podem confiar, porque no momento em que eu estou passando dados de um funcionário meu para essa outra empresa, eu sei que essa outra empresa está se atentando à LGPD, eu sei que essa outra empresa vai ter os cuidados necessários para o tratamento desses dados, e acaba gerando realmente toda uma cadeia de transparência, e eu acredito que é um ciclo muito virtuoso. Eu entendo que as empresas vão acabar disciplinando mais o mercado, até mesmo do que as autoridades nacionais de proteção de dados, ou o judiciário, ou qualquer outro tipo de autoridade. Eu acho que o próprio mercado vai começar a exigir cada vez mais que toda a sua cadeia esteja em conformidade. Uhum. Então, acho que daqui para frente vai ser comum que a gente encontre nos contratos que a gente vai assinar, alguma coisa assim, algumas cláusulas ligadas a exatamente a LGPD, da proteção dos seus dados, enfim, esse tipo de coisa. Vai ser mais comum daqui para frente, né?
Com certeza, cada vez mais. Legal. Bom, obrigado então, Maria Clara. Eu acho que ficou tudo esclarecido para todo mundo. Agora a gente sabe um pouquinho mais de quais são as possíveis penalidades, sabe do órgão que vai regular isso, até quando começa a valer e como isso vai afetar a nossa vida. E, bom, eu acho que é isso. Muito obrigado, viu, pela participação. A Publi agradece, todo mundo que vai assistir também, tenho certeza que vai agradecer por esse conteúdo que você passou para a gente. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Estou super à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, é só entrar em contato, LinkedIn, Instagram, rede social, qualquer tipo de, até pelo site do escritório também, a gente está super à disposição e agradeço a parceria. Obrigado, Maria Clara. Tchau, tchau. Obrigada.